entender a energia sexual e a sexualidade, porque senão a gente não vai aprender a amar. E vamos ver por quê. A doutrina espírita, ela estuda o ser em sua totalidade e a energia sexual faz parte da sua realidade. Então, esse por si só já seria um importantíssimo motivo para a gente estudar a energia sexual. Mas vamos continuar. Segundo uma mensagem de Carneiro de Campos, que é um dos orientadores espirituais da AMENG é a Associação Médico Espírita de Minas Gerais. A energia sexual é a segunda maior força do orbe, perdendo somente para o amor, que é a manifestação absoluta do Criador. A sexualidade, através da sua manifestação, é o que leva o ser ao exercício do amor. Ou seja, é a energia sexual que vai fazer com que a gente um dia atinja a capacidade de amar e conhecer o amor em sua essência real, né? É um dos maiores desafios da atualidade para a humanidade. Isso também eu fiquei assim impressionada, eu não sabia disso. E às vezes a gente não sabe pelo simples fato de não dar importância, porque no livro No Mundo Maior, que foi psicografado na década de 40, se não me engano, em 48, um dos espíritos que conversam com André Luiz, eles falam que o maior motivo de enlouquecimento humano está no campo da sexualidade. Você vê isso lá na década de 40 do século passado. Vamos ver o que Emmanuel fala no seu livro Vida e Sexo, que é um livro assim sensacional, acho que todo mundo deveria ler ele inteiro para compreender essa questão da energia sexual. Ele vai dizer que a energia sexual é recurso da lei de atração na perpetuidade do universo. É inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres à face das potencialidades criativas de que se reveste. E ainda afirma, na essência, verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Ou seja, a energia sexual é um instrumento que a divindade oferece ao princípio inteligente, né? É a energia que o espírito vai burilar na sua caminhada para que a gente possa viver com o outro, independente de quem seja o outro, no campo da afetividade, construindo recursos para o amor e o amar, coisa que nós estamos muito longe, né? Se a gente lembrar da definição de amor na carta de Paulo aos Coríntios, quer dizer, o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não maltrata, ou seja, nós estamos muito longe de conhecer o que é, de fato, esse amor. Então, essa energia sexual é esse instrumento, tá? É como se fosse o início, o primeiro passo para a gente aprender um dia a verdadeiramente amar. E quais são os modos de expressão dessa energia sexual? Como é que ela vai se expressar? No reino inorgânico, através da afinidade eletroquímica, são as reações químicas, o quimismo eletroquímico, que são as atrações entre as estruturas orgânicas mais rudimentares, e no homem a gente vai ter a energia manifesta em todos os seus níveis. No campo biológico, a sensualidade, que é o poder de atração, e a nível psíquico apresenta-se como afetividade. Aí a gente tem aquela tabelinha, né, de a gente criado simples e ignorantes, estagia nos reinos inferiores da natureza, aprende a interação com os demais elementos no reino mineral, depois começa já o processo de despertar da sensibilidade no reino vegetal. No reino animal inferior a gente já vai desenvolver o instinto, e aí então no reino hominal aprimora os sentimentos, né, por conta da razão, e a gente vai aprender a lidar com esse instinto, que a gente já viu também lá no último estudo, que o instinto não é para ser abolido, ele existe justamente para que a gente continue evoluindo, se protegendo, enfim. O que a gente faz a partir do momento do reino nominal é ter consciência de como lidar com esse instinto. Resumindo aqueles três itens ali, está no Livro dos Espíritos, né, que é o Kardec pergunta aos espíritos se é a mesma força que une os elementos da matéria dos corpos orgânicos ou inorgânicos, e os espíritos respondem que sim. A lei de atração é a mesma para todos. Tá? Então, para a gente ver como é que essa energia sexual está em tudo, desde os primórdios. Toda vez que a gente utiliza o processo criativo, essa energia está presente.
Eu acho que a maioria dos equívocos nossos, no sentido de entender a energia sexual, é que a gente sempre correlaciona ela apenas ao sexo. E não é. A energia sexual, ela abrange tudo o que se refere à criação. Por isso é que aquele mentor que eu citei fala de ser a segunda maior energia do universo. Por quê? Porque se nós somos co-criadores menores, como o próprio André Luiz fala, nós estamos aqui para criar, seja reproduzir, né, criar, ajudar na encarnação de outros espíritos, seja na arte, seja no trabalho, seja onde for. Nós estamos sempre produzindo, sempre criando. E isso tudo é movido por essa energia sexual. Andrei Moreira, no livro dele que fala sobre a homossexualidade, sobre a ótica do espírito imortal, ele vai definir essa energia como tudo que lhe forneça a alegria de alma e lhe vitalize o sentimento e o afeto. Isso desde as sensações da erótica até a criatividade no exercício do pensar, passando por todo o trabalho útil que promova o progresso e lhe forneça sentido e significado para o existir. Então, foi o que eu acabei de falar, né? Tudo que está se relacionando, tudo que se relaciona a criar, seja lá em que campo for, está ligado à energia sexual. Espírito e expressão sexual. A gente vai lá no Livro dos Espíritos e vai ver as questões de 200 a 202, quando Kardec pergunta aos espíritos exatamente sobre esse assunto, né? E aí ele pergunta: os espíritos têm sexo? E os espíritos respondem: não como o entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Isso é uma coisa que a gente tem que também sedimentar. Sexo está ligado à organização biológica, só quem tem sexo é encarnado. Por quê? Porque é diretamente relacionado à organização biológica. Espírito não tem organização biológica, não tem organismo, não tem nada orgânico, então ele não tem sexo, tá? Mas a energia sexual, sim, nós vamos ver mais na frente, mais explicadinho isso. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? Isso pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver que sofrer. Nós vamos entender mais também esse ponto, tá? Lá na frente, o porquê dessa questão de encarnar num corpo de mulher ou de homem. Kardec, então, comenta: os espíritos encarnam-se homens ou mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Tá? Então, é importantíssimo, muito mais do que aprender afeto e amor, porque nós estamos, como a gente viu lá, distantes disso, se a gente for ver aquela descrição do que é amor, né, por Paulo, é uma lição que se chama respeito. Então, tudo vai começar no respeito. A palavra respectore é coisa do peito, vem do coração. Tá? Então, se a gente começar pelo respeito, a gente consegue avançar em direção ao que a gente objetiva, que é definitivamente saber o que é o amor, o que é amar. Olha só que interessante, agora a gente vai entender essa questão da energia sexual. Por que os espíritos não têm sexo como nós entendemos? Ou seja, dá a entender que tem, mas não da forma que a gente entende sexo, né? Conforme eu falei, o sexo é uma coisa orgânica. Lá em Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai trazer para a gente o seguinte: uma energia única envolveria toda a mônada. Eu quase não voltei lá atrás, né? Voltei só na mônada, a origem de todo o princípio inteligente. Mas olha como é importante saber isso. Uma única energia envolveria toda a mônada fundamental. A mônada fundamental surge com o surgimento do princípio inteligente. Lá nos primórdios, a primeira manifestação de princípio inteligente foi uma bactéria rudimentar.
a qual desdobrar-se-ia sob a tutela dos espíritos superiores em aspectos antagônicos e complementares. Os princípios espirituais, nos primórdios da organização planetária, traziam na constituição que lhes era própria a condição que poderemos nomear por teor de força, expressando qualidades predominantes, ativas ou passivas. Ou seja, tem a mônada, né? E aí, a partir do momento que vão sendo criados esses princípios inteligentes, cada princípio inteligente vai ter o que a gente pode chamar, o teor de força seria uma marca, tá? Como se ele tivesse uma preponderância. Todos temos as duas forças, tá? A feminina e a masculina. Mas cada um vai sair dessa mônada com um teor de força predominando mais para um lado do que para o outro. E isso por quê? Porque se nós já saíssemos com esse equilíbrio de força, nós não nos procuraríamos, nós não precisaríamos uns dos outros. Essa ânsia que a gente tem por procurar alguém, seja por parcerias, não só no sentido de casar, de um afeto, de um conjugal, não. Estou falando questão de tudo. Nós não vivemos sozinhos, tá? Nós somos seres relacionais. E muito disso está relacionado a isso. Por quê? Não tem nada a ver, gente, com a questão de alma gêmea, metade da laranja, nada disso não, tá? É outra coisa, porque nós somos completos. Só que nós temos um teor de força que predomina mais, ou para o ativo, que é chamado de energia masculina, ou para o passivo, que é chamado de energia feminina. E todos nós precisamos aprender a lidar com essas duas energias. Nós precisamos desse equilíbrio. Quando o ser evoluído atinge o equilíbrio dessas forças, ele não tem mais essa necessidade, tá? dessa cumplicidade, desse apoio. Você precisa de alguém, seja no campo do trabalho, seja na amizade, você sempre quer alguém que te ofereça aquilo que você não tem, vamos dizer assim. E aí, por isso que surge esse termo de bissexualidade psíquica e espiritual. A bissexualidade nesse sentido da energia. Tá? A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminino, sem especificação psicológica absoluta. Olha que interessante. Como Deus não faz nada à toa, né? Nós vamos ter que, além dessa parte espiritual, nós vamos ver que no próprio organismo físico, nós vamos ter áreas de manifestação dessa força sexual feminina e áreas de manifestação da força da energia sexual masculina. O hemisfério direito cerebral, ele é chamado de feminino e o esquerdo de masculino. E nós vamos entender por quê. Porque a mulher, ela está ligada a ser mãe, a passionalidade, a subjetividade, fala mais, é mais conciliadora, é mansa, tem a tendência de ficar mais dentro de casa. O homem tem limites da lei, dá limites à lei na família, é mais racional, é mais objetivo, fala menos, é mais impulsivo, agressivo e tende a ficar mais fora de casa. Isso em termos de energia sexual. Olha a correlação em termos das funções cerebrais. Ver como é que tudo tem um sentido, tudo tem uma conexão. O espírito, afinal de contas, o nosso cérebro é o nosso rádio, né, transmissor. Quer dizer, ele vai passar, ele é o que capta o que vem do espírito. Então, aqui estão todas as funções do lado esquerdo, que é o racional, lógico, matemático, e direito, intuitivo, criativo e artístico. Isso não significa que eu, como mulher, se eu tiver uma predominância do sexo do lado esquerdo, do hemisfério esquerdo, não significa que eu me veja como homem. Não, significa que a minha energia masculina
ela prepondera. Tá? Então, por enquanto, a gente está falando de energia. Tá? Não tem nada a ver com o meu sexo biológico, nem com a minha orientação sexual, com nada disso. Nós estamos falando de energia. Eu posso ser mulher, posso ser heterossexual, posso gostar do sexo oposto e ter marcadamente características da energia masculina. Tá? E esse é o objetivo, é a gente evoluir e saber lidar com as duas energias, visando sempre o equilíbrio. Sexualidade e suas manifestações. Então, a sexualidade, ela é a expressão dessa energia sexual, tá? Que a gente viu até agora. A sexualidade vai se manifestar através do prazer, através da reprodução, através da troca de energia entre parceiros, que é o afeto, e através da canalização, são atividades criativas. Tá? O prazer, não só o ato sexual, prazer em qualquer coisa. Se você canta, a pessoa que gosta de cantar, ela tem um prazer que só ela que gosta de cantar entende, o outro que não gosta de cantar não vai entender isso, mas aquilo dá prazer a ela. Isso é uma manifestação da sexualidade. A reprodução é bem clara, né? A troca de energia entre parceiros, o afeto. Quando a gente tem aquela ligação com um amigo e que tem sempre aquela troca e a gente gosta de fazer tudo com ele, enfim, independente de relação sexual, nada disso. Isso é uma manifestação de sexualidade, porque a gente está trocando energia sexual. Tá? E a canalização para as atividades criativas é quando você sublima. A gente vai falar mais lá na frente sobre essa sublimação, que é uma das coisas que mais deu problema com relação a essa energia sexual. É quando justamente você joga essa energia sexual toda em outra atividade criativa. Tá? É o que muita gente faz, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Toda a energia sexual dela era para a criação do quê? De um projeto social, melhoria de vida àquelas pessoas que ela se propôs a ajudar. Então, a pessoa canaliza a sua energia sexual para aquele ponto, que é o que dá prazer, isso por uma atitude, uma decisão própria, tá? A gente vai discutir isso lá na frente também. Todas essas manifestações são regidas pelo sentimento, a razão, a ética, tendo o amor como pedra de toque. Ou seja, essas manifestações, elas têm que ter o amor como pedra de toque. Por quê? Porque se você procurar um prazer egoístico, você pode lesar alguém. Se você procurar uma reprodução sem responsabilidade, você também vai causar problemas a esse alguém que vai ser gerado e a várias outras pessoas ligadas a esse alguém. Se você é uma pessoa egoísta e só quer sugar do outro, vamos dizer assim, o afeto, você também vai gerar problemas. Então, essa sexualidade tem que ser sempre manifesta sob esses aspectos, mas sempre regida pelo sentimento, pela razão, a ética, tendo o amor como pedra de toque. Tá? Senão você vai causar mais problemas do que benefício, tanto a você como com quem você está lidando. Né? Olha como essa energia é forte. Né? Freud, em 1908, quer dizer, mais de 100 anos atrás, chamou a atenção que a pulsão sexual põe à disposição do trabalho cultural quantidades de força extraordinariamente grandes. Isso se deve a uma particularidade da sublimação de poder deslocar seu objetivo sem perder essencialmente sua intensidade. Depois lá na frente a gente vai entender que ele volta a falar dessa questão da sublimação. Tem muito equívoco em torno disso. Podemos dizer então que o sexo deve servir apenas para a proliferação da espécie? Claro que não, né? Depois de tudo isso que a gente viu, quem assim se pronuncia mostra seu preconceito e a sua ignorância sobre os verdadeiros objetivos da energia sexual. O sexo é o grande depósito de energias que pode retroalimentar as criaturas que verdadeiramente se querem bem. Saber da necessidade da sublimação da energia sexual não significa negar o seu valor no campo da sensualidade, reproduzindo corpos e, antes de tudo, unindo almas para o aprendizado ou para o refazimento de compromissos afetivos. Tá? Então, a sublimação
Muitos dos problemas que a gente tem hoje em dia, isso a gente vai conversar mais lá para frente, são em decorrência disso. Sublimar não é reprimir a energia sexual. Sublimar é uma decisão pessoal daquele espírito que se sente em condições de canalizar aquela energia, sente condições e sabe fazer isso, né? Não reprimindo, canalizando a energia, porque se trata de energia. Eu acho que todo mundo aqui imagina o que acontece quando você reprime uma energia, né? O instinto sexual está presente no homem para orientar o campo biológico, sensualidade, poder de atração, para manter a perpetuidade da espécie. A energia sexual permeia toda a criação e o sexo. A gente já viu isso lá com Emmanuel, né? A possibilidade de relacionamento. Encontra-se sediado no espírito. Isso é outra coisa que a gente tem que também não podemos esquecer. A energia sexual se encontra sediada no espírito. Tá? Ou seja, a sexualidade e todas as formas de manifestações sexuais são direcionadas pelo espírito e regidas pelas leis divinas. É importantíssimo a gente não esquecer isso para o que a gente vai conversar mais à frente. Tá? Então, sexo é orgânico, biológico. Sexualidade é a manifestação da energia sexual que todos nós, quanto espíritos, temos, mais polarizado para o feminino ou para o masculino, independendo da sua organização física quando você reencarna. Tá? É importante ter esse tipo de noção para que a gente compreenda o que vai vir aqui na frente, tá? Que a gente vai conversar. Então, segundo Emmanuel, no livro Vida e Sexo, a atitude primordial diante da sexualidade qual vai ser? Não proibição, mas educação. Por que não pode proibir? Óbvio, né? Porque se trata de energia. Você não reprime uma energia. Quanto mais você reprime uma energia, mais danos você causa, porque em se tratando de energia, ela em algum momento ela vai ter que sair. E se ela está reprimida, ela vai sair das maneiras mais bizarras que a gente pode ver. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Então, esses são os pontos importantes que a gente tem que ter diante desse assunto, não só conosco, como também para lidar com a sexualidade daqueles que estão à nossa volta, né? Joana nos traz, no livro Encontros com a Paz e a Saúde, tem um capítulo de reflexões sobre a sexualidade, ela traz que os atavismos religiosos ultramontanos era uma ala extremamente radical da Igreja Católica. Encontraram uma forma de manter a castração sexual, determinando que somente deveria ser usado o sexo para finalidade procriativa. O fenômeno sexual tem lugar não no aparelho genésico em si mesmo, mas no diencéfalo, onde se expressam os variados estados de excitação. Mais um ponto para a gente não esquecer. Se essa questão está no espírito, ela vai se manifestar através do diencéfalo. A gente viu lá o cérebro como nosso rádio, vamos dizer assim, né, transmissor daquilo que o espírito imprime. Enfim, então existe uma estrutura cerebral também, onde você vai ter responsável justamente por esse interesse sexual, pela atração pelo outro. Vamos ver outras atitudes que vão levar ao que a gente vai estudar mais à frente. A necessidade de uma ética moral para a função sexual inspirou algumas religiões a estabelecerem regras castradoras e preconceituosas que geraram, através da história, situações embaraçosas que ainda prosseguem como heranças infelizes de que a sociedade padece, empurrando o comportamento na atualidade para castração ou para tormentos de outra natureza. Isso está em Sexo Consciência, também de Joana. Tá?
No mesmo livro, ela fala: pode-se afirmar que a maioria dos conflitos humanos, pessoais e coletivos, tem no sexo, nos seus atributos e manifestações, a gênese essencial, que se apresenta mascarada por diversos mecanismos de ocultação e de fuga da realidade, o que se transforma em buscas equivocadas e comportamentos estranhos, esdrúxulos e agressivos. Por que eu botei isso, né? Porque a gente vai ver que os desvios da sexualidade e todas as manifestações decorrentes de gênero e orientação sexual acontecem exatamente por conta desses milênios que a gente teve, dessa castração, vamos dizer assim, tá? dessa repressão dessa energia. Se todos nós temos essa energia, se ela existe com todas aquelas finalidades que nós vimos, se essa energia está no espírito e não no corpo, o que aconteceu? Por conta do modo de vida dos romanos, que era uma libertinagem danada, a Igreja Católica, a partir de 300 e qualquer coisa, não sei ao certo essa data, impôs a castração aos padres e freiras. E aos católicos, essas atitudes preconceituosas. E o que a gente viu diante disso? Uma série de horrores, no sentido de que a pessoa que reprime essa energia, como a gente viu, ela vai ter que sair por algum lado. E aí a gente vai ver situações de padre com as freiras engravidando e abortando, porque ninguém podia saber, questões de pedofilia com os rapazes nos seminários, coisas horríveis começaram a acontecer por conta dessa repressão, dessa castração, porque, como a gente viu, não é para ser proibida, é para ser educada, é para ser usada com responsabilidade. Então, ao invés de pegar aquela situação de libertinagem e partir para o campo da educação daquela sexualidade, o que a igreja fez? Ela reprimiu. Você reprimindo uma energia, ela vai sair da forma mais desastrosa possível, porque ela vai ter que sair, ela é uma energia. Tá? Então, você vai ter desvios como parafilias, que são as pedofilias, a necrofilia, o masoquismo, o sadismo, a zoofilia, o exibicionismo, o voyeurismo, isso tudo advém em decorrência dessas vivências todas, fazendo mau uso, né, adulterando o centro genésico em função da utilização dessa energia que teria que sair por algum lado. Tá? Você vai ter também frigidez, impotência sexual, malformações genitais, tudo em decorrência disso, porque a gente está aqui, a gente não pode esquecer que a gente está raciocinando como um espírito imortal. Nós já passamos por isso tudo. Nós já vivenciamos isso tudo. Todos que aqui estamos hoje em dia já passamos por essas situações, Idade Média, e a gente vem vindo. E tudo ali castrado, seguro, não pode falar. E isso, se a gente parar para pensar, isso vem até hoje. Eu assisti uma palestra do Alberto Almeida que eu achei muito interessante. Quer dizer, a criança, o menino, a mãe entra na sala, vê o menino mexendo no piruzinho, o que faz? Ou dá um tapa na mão ou fala: tira a mão daí, menino, que você é sujo. Ou seja, é uma parte do corpo dele, como o nariz, como o pé, como a mão, mas ali não pode. A gente começou o assunto falando do negócio do racismo, né, que a gente fala sem querer, usa termos que são racistas, mas a gente usa termos preconceituosos em relação a tudo que está ligado à sexualidade. A gente fala do pé, da mão, tudo tem nome. Quando vai falar do aparelho genésico, dos órgãos sexuais, é um monte de apelido, cada um pior que o outro. Por quê? Porque não se pode... A gente ainda carrega isso. Qual é a diferença que tem para uma criança olhar o seu corpo, do pé dela para o aparelho genital? Nenhuma. Para ela não tem nenhuma. Quem vai passar a questão do preconceito, da proibição, do feio, do sujo, é o adulto que está com ela. A gente inconscientemente faz isso ainda. Então não se pode falar, não pode falar a palavra, não pode conversar sobre, porque desperta, não pode... Enfim, a gente vem carregando ainda isso. Tá? Então é importante que essa educação sexual se dê, porque são milênios nessa situação de repressão. E aí a gente vê essas coisas todas que a gente vê por aí em decorrência disso. Vamos entrar, então, agora nas inversões sexuais. Tá?
embora reconheçamos que na maioria das consciências encarnadas a relação mente-corpo permanece seguramente ajustada, em algumas circunstâncias especiais a polarização não se realiza, estabelecendo um confronto entre o sexo espiritual e o sexo físico. Eu adorei esse termo sexo espiritual, que é para a gente não esquecer nunca que isso está no espírito. E aí hoje nós temos essa enormidade de coisas, entendeu? Em decorrência disso tudo que a gente viu. A gente tem, eu botei aqui mais para fins de curiosidade, tá? A gente não vai tratar de todos eles, mas olha quantas diferenciações sexuais a gente tem. A gente tem a lésbica, o gay, o bissexual, o transexual, o queer, o intersexual, isso tudo em decorrência de tudo isso que a gente viveu até então. Aí alguém pode estar se perguntando, então você está dizendo que o homossexual, o transexual, o queer, o pansexual, enfim, esses todos que estão aí, eles estão passando por isso por uma aprovação? Sim. Aí eu te pergunto, e todos nós estamos fazendo o quê no planeta de provas e expiações? Por que que eu sou alta e você é baixa? Por que que ela é branca e eu sou preta? Por que que um nasce cego, o outro sem braço? Por que que um tem interesse por alguém do mesmo sexo? Por que que o outro não se reconhece com aquela aparência que ele vem? É tudo a mesma coisa. Então, se a gente parar para raciocinar, é o mesmo raciocínio do corpo. Assim como a gente traz esse preconceito de que você pode falar do corpo inteiro, menos da parte genital, a gente traz o preconceito nesse quesito de provações. Que todo mundo que tem sofre por essas inversões sexuais, óbvio que estão passando por provações. Só que nós também estamos, cada um dentro do seu tema. Eu tenho problema com dinheiro, o outro tem problema com roubo, a outra fez um monte de abortos e agora tem que cuidar de crianças, o outro... Enfim, todos nós temos. Então, por que esse preconceito especificamente nessa área? Exatamente pelo mesmo motivo. Entendeu? Porque provações, todos nós aqui estamos. A gente não está no mundo feliz, a gente está no mundo de provas e expiações. Alguns esclarecimentos, então, para a gente não esquecer. Tá? O sexo biológico, então, é o sexo celular, não muda. Tá? Se você nasce mulher, biologicamente, você vai morrer mulher. É aquele que a gente nasce, é orgânico, só temos quando encarnados. A identidade de gênero é o sexo psíquico. É como a pessoa se vê, como a pessoa se sente. Se for igual ao do sexo biológico, são pessoas cisgênero. Se for diferente, é transgênero. E tem uma variação imensa. Tá? A gente não vai entrar especificamente em cada um. A orientação afetivo-sexual é aquilo pelo qual o indivíduo se atrai sexual e afetivamente. Então, uma pessoa pode se sentir atraída pelo sexo que ela sente ser, pelo sexo oposto ao que ela sente ser, ou pelos dois. Isso é determinado pelo sexo psíquico, vem do afeto, não é determinado pelo sexo biológico. Tá? É determinado por uma conjuntura de inúmeros fatores dentro do espírito, que o levam a se sentir atraído por essa ou aquela expressão sexual. Então, ali um esqueminha que está no livro do Andrei, que eu já citei, quer dizer, o sexo biológico tem a ver com a área genital, né? A orientação afetivo-sexual, ela é totalmente ligada ao sentimento, e a identidade de gênero é o sexo psíquico. É como eu me reconheço. Tá? A gente vai se deter um pouco mais na homossexualidade, que é o mais comum, embora o transgênero também seja bastante comum. Tá? De vez em quando a gente dá uma pincelada no transgênero, mas vamos nos deter na homossexualidade. Em Vida e Sexo está lá, a homossexualidade não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Aí eu me pergunto, por que, então, as pessoas que são reencarnacionistas ainda têm preconceito com esse tipo de coisa? O próprio Emmanuel fala, o psicólogo bater de frente um com o outro, a ciência,
a gente ainda entende, porque realmente ninguém consegue, a ciência materialista não consegue encontrar um porquê. Ela encontra alterações orgânicas, já viram que não é doença, já viram um monte de coisa, mas o porquê, somente com base na reencarnação a gente pode entender. Só um pouquinho da ciência para a gente ver como é que a ciência tem lidado com isso, né? A homossexualidade deixou de ser considerada doença pela Associação Americana de Psiquiatria em 1973. Quase 50 anos e a gente ainda vê os absurdos que a gente vê. No Brasil, em 1985, o Conselho Federal de Psicologia deixou de considerar a homossexualidade como um desvio sexual. E, em 99, estabeleceu regras para a atuação dos psicólogos em relação às questões de orientação sexual. Para a ciência, a homossexualidade não precisa de cura, visto não ser uma doença. Hoje é considerada apenas uma orientação sexual dentro de uma diversidade. A gente tem que ver que nós vivemos numa sociedade diversa e a diversidade é a vida, entendeu? A vida é diversa, a vida é plural, é fonte de vida. A gente precisa da diversidade para viver, para crescer, entendeu? Mas, infelizmente, essa mesma diversidade também traz muita violência, porque o Brasil, infelizmente, o Brasil atualmente, né, tem sido campeão em umas coisas muito tristes, mas, enfim, o Brasil é o campeão de assassinatos de pessoas LGBT. É o campeão. Não existe lugar no planeta que mate mais pessoas assim. Tá? Só para vocês terem uma ideia, 40% das pessoas trans, elas tentam suicídio até os 20 anos de idade. 80% sofre evasão escolar e 90% se prostituem. Por quê? É fácil a gente entender agora que a gente leu isso tudo aí, né? Por causa do preconceito, por causa da rejeição. A maioria das famílias colocam essas pessoas para fora de casa e elas não têm como sobreviver, acaba se prostituindo para se manter. E aí isso é um ciclo vicioso, porque aí todo mundo relaciona o transgênero, o homossexual, à prostituição, o que não é verdade. Porque a gente já viu que isso não é uma opção, esse termo também já foi retirado. Tanto o termo homossexualismo como opção sexual foram retirados por conta disso, porque esse sufixo ismo, ele dá o entendimento de patologia, e não é mais patologia, então se fala agora homossexualidade. Então, o que acontece? As pessoas ainda sofrem esse preconceito, as famílias não conseguem lidar com isso. Por quê? Porque a gente vem desses milênios aí que a gente viu de preconceito, de castração, que isso é feio, isso é imundo. Olha o imundo lá dos romanos que caiu assim no meu colo do nada quando eu estava fazendo esse estudo. Entendeu? A gente traz isso, então a gente rejeita essas pessoas quando a gente já viu que isso não é uma opção, isso vem no espírito da pessoa, ela está passando essa aprovação, entendeu? Ela deveria ser acolhida, não só ela, como a família que a recebe. Entendeu? Então, a família, além de prejudicar, além de não ajudar aquela pessoa que está passando por essa aprovação, a família ainda se abstém também de crescer diante daquela aprovação que não foi colocada para ela à toa. E aí age de uma forma totalmente diferente, oposta, né? Porque se a energia sexual é para atrair, para gerar afeto, respeito, até o amor, quer dizer, você deixa de exercitar isso diante de uma diversidade. Pesquisadores na Faculdade de Medicina da USP realizaram o primeiro estudo feito na América Latina em 2018, que investigou volumes cerebrais de indivíduos transgêneros por meio de imagens de ressonância magnética. Eu tirei só uma frase, porque o estudo é grande, só para vocês verem que existem estudos mostrando que isso não é uma questão, agora vou ser bissexual, agora vou ser homossexual, agora, como muita gente pensa, que é falta de vergonha, que a pessoa, a moda, não sei o quê. Não, estão vendo que as pessoas trans têm características que as aproximam do gênero com que elas se identificam. Os transgêneros femininos, essa pesquisa foi feita com elas, têm o cérebro, a ínsula especificamente, é uma estrutura cerebral exatamente igual às mulheres. E independia de se usar ou não hormônio, porque aí podem dizer, mas é que o transgênero usa hormônio.
Não, pegaram transgêneros que não usavam hormônio e transgêneros que usavam hormônio e foi exatamente o mesmo resultado. Então, existe também uma alteração estrutural. Então, se esse espírito já vem com essa aprovação, toda a estrutura orgânica dele vai ser preparada para isso. Ele não inventou isso, ele não está querendo isso. Até porque a gente viu aqui a porcentagem, como eles sofrem, principalmente o trans. Tá? Porque o trans ele tem aquele estereótipo, ele traz uma marca que todo mundo identifica, que como ele não se aceita como ele, com o corpo que ele vê, ele quer mudar, então ele chama a atenção. Tá? Então eles sofrem mais ainda do que os homossexuais. E por isso mesmo que a Organização Mundial de Saúde já tirou do CID. O CID é um código de índice de doença. Tá? Então tirou. Os dois casos, o homossexualismo já tinha sido tirado, o transexual foi retirado há pouco tempo. No próximo CID, que vem em 2022, já foi criado já um capítulo dedicado à saúde sexual. Não é mais patológico isso. Agora vamos ver rapidinho o que a gente tem na doutrina, né, as obras subsidiárias. No capítulo 15 de Ação e Reação, dentre várias situações ligadas ao mau uso da energia sexual, uma indagação sobre a inversão sexual no que Silas, que é o que está com o André Luiz conversando, o espírito de maior elevação, vai responder. Olha lá, ele vai dizer, considerando-se que o sexo, na essência, é a soma das qualidades passivas ou positivas do campo mental do ser, é natural que o espírito acentuadamente feminino se demore séculos e séculos nas linhas evolutivas da mulher, e que o espírito marcadamente masculino se detenha por longo tempo nas experiências do homem. Isso tem a ver com aquilo que a gente falou do início, da energia masculina e feminina, tá? Lá da mônada, que cada um sai com uma marca, enfim. Contudo, em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos, em nome de sua pretensa superioridade, desorganiza-se ele próprio a tal ponto que, inconsciente e desequilibrado, é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso em corpo feminino. Ocorrendo idêntica situação à mulher criminosa que, depois de arrastar o homem à devassidão e à delinquência, cria para si mesmo terrível alienação mental para além do sepulcro, requisitando quase sempre a internação em corpo masculino. O homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos é induzido a buscar nova posição no renascimento físico, em corpo morfologicamente feminino, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos. E a mulher que agiu de igual modo é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino com idênticos fins. Isso são só, assim, alguns motivos, tá, que a gente encontra para essa inversão. A coletividade humana também é Emmanuel, ainda em Vida e Sexo. Gradativamente aprenderá a compreender que os conceitos de normalidade, gente, Emmanuel falando isso há um tempão atrás, tá? Os conceitos de normalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais morfológicos para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana. E aí eu volto a falar a mesma coisa, quer dizer, como que nós que eu digo aí toda a linha espiritual, tá? Não só espírita, que somos espiritualistas, que acreditamos na imortalidade da alma, que acreditamos em reencarnação, como que a gente ainda olha muito para a casca, né? Como que a gente ainda olha para o estereótipo. O que aquela pessoa é? É preta? É branca? É baixa? É gorda? É não sei o quê? A gente ainda se prende muito à casca. Divaldo Franco, em Sexo e Consciência, também fala, se a busca da afetividade for a motivação para esse vínculo, ele vinha falando dos vínculos homoafetivos, tá? As divinas leis não irão considerar essa opção como uma infração aos seus princípios. Isso é bastante óbvio. Se a gente pensar, a gente tem um departamento de reencarnação, que a gente estuda lá em Nosso Lar, né? A gente tem essa energia sexual, tem um corpo físico que bate com essa questão das energias sexuais, entendeu? Então,
é o quê? Deu surdo, deu curto no departamento de reencarnação, e aí reencarna um monte de gente fora do lugar, corpo de homem. Não, gente, algum motivo há. Entendeu? Deus não inventa nada para brincar com a gente. Agora vamos brincar, vamos trocar o sexo de um. Não, isso tudo tem um porquê, tem um para quê. Né? Principalmente o para quê. Olha o que o Hamed traz em As Dores da Alma. Em certas circunstâncias evolutivas, encarnamos como homem, em outras, como mulher. E ainda em determinadas oportunidades de aprendizagem e renovação, o espírito pode vir ocupar uma vestimenta corporal oposta à tendência íntima que vivencia. O fenômeno é análogo ao que se refere à área masculina, tanto quanto à feminina. Independentemente da forma da sexualidade que estamos vivenciando no presente, procuremos aceitá-la em plenitude, visto que há sempre, em qualquer condição, a oportunidade de adquirirmos experiências e, por consequência, progredirmos espiritualmente, vencendo desafios e promovendo realizações. Devemos, assim, viver em paz com a nossa experiência sexual atual, valorizando o nosso aprendizado e, em tempo algum, culpar-nos ou atribuir culpa a alguém, porque isso é muito comum também. Diante desses preconceitos todos que a gente viu, desses atavismos milenares, a pessoa em si, o homossexual, o transexual, enfim, ela traz essa culpa, porque enfiaram na cabeça dele que isso é errado. Entendeu? Então, ele traz essa culpa, ele não consegue lidar, é o que a gente chama de ego, é a única parte que ainda fica na parte das patologias, tá? É o homossexualismo egodistônico, é quando a própria pessoa não aceita, e não aceita por causa disso, tá? Por causa desses atavismos, desses preconceitos que a gente traz de milênios. Joana, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, fala: o fato de alguém amar outrem do mesmo sexo não significa distúrbio ou desequilíbrio de personalidade, mas uma situação que merece respeito, podendo também ser considerada como uma certa predisposição fisiológica. Pode-se considerar como uma necessidade sexual diferente com objetivos experimentais no processo da evolução. O amor, no entanto, será sempre o definidor de rumos em favor do ser humano em toda e qualquer situação em que o mesmo se encontre. É aquilo que a gente falou, a gente tem que lembrar toda hora que a gente está num planeta de provas e expiações e cada um de nós está passando por aquilo que precisa aprender. Então, não é para julgar o outro, não é para achar que o outro está agindo assim ou assado. Aliás, a gente não devia julgar o outro em situação nenhuma, né? Porque se nós estamos aqui, nós também temos um monte de problemas a serem julgados. Isso aqui me deixou assim impressionado. E olha que eu já li esse livro, por isso que eu falo, quando a gente foca num assunto, a gente deixa o outro assunto passar. E é impressionante a quantidade de livros que tem na doutrina espírita, não só o livro dos espíritos, por si só, aquelas questões de 200 a 202 já seria o suficiente, né, para a gente entender isso tudo. Mas olha a quantidade de livros da bibliografia subsidiária que fala dessas questões, né? E a gente parece que passa batido, ou não dá muita bola, não sei o que é. Olha o que o Manuel Filomeno de Miranda traz em Sexo e Obsessão. Face aos processos evolutivos, muitos espíritos transitam na condição homossexual, o que não lhes autoriza comportamentos viciosos, estando previsto para o futuro um número tão expressivo que chamará a atenção dos psicólogos, sociólogos, pedagogos, que deverão investir melhores e mais amplos estudos em torno dos hábitos humanos e da sua conduta sexual. Ou seja, muito provavelmente, isso tudo que a gente às vezes fala, ah, não, acho que não aumentou não, acho que é a informação. Mas diante do que ele está falando, aumentou sim, aumentou muito. Claro que a informação ajuda, né? Porque você fica sabendo, aí dá a impressão de que aumentou demais, além do que aumentou. Mas aumentou realmente. E muito provavelmente por causa daquelas questões todas que a gente viu, né? Quer dizer, quantos milênios a gente traz de problemas por não saber lidar com a energia sexual. E agora, como a gente está em transição, a gente tem que aprender, não só nós, sob essas condições, como a lidar com a sexualidade do outro. E aí eu achei muito interessante esse trecho que eu encontrei no livro Consolador. Porque o fundamental, gente, é a educação.
Tá? Como eu falei, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, só para a gente lembrar, né, aonde nós estamos e por que nós estamos, eles falam lá no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. O trechinho que eu achei assim sensacional. Figure-se a Terra, está no item 7, como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio-malsão, e ela é simultaneamente tudo isso. Então, nós que aqui estamos, ou somos doentes, ou somos muito pobres de espíritos, ou somos contraventores, seja lá em que área for, né? Enfim, todos nós que estamos aqui, e não só as pessoas que estão sofrendo de inversões sexuais, sejam elas quais forem, estamos aqui porque estamos em provação, para aprender, para crescer, ou expiação, né? Mas vamos pegar o mais leve, quer dizer, nós todos estamos aqui por alguma questão. Entendeu? Então, não nos cabe julgar essas pessoas, porque o problema delas é igual ao meu, igual ao seu, igual ao do outro, só que são temas diferentes. Um traz problema na área sexual, outro traz problema na área da riqueza, o outro traz problema na área do relacionamento, enfim, e por aí vai. Então, como devemos efetuar nossa autoeducação esclarecida pela luz do Evangelho nos problemas das atrações sexuais, cujas tendências egoístas tantas vezes nos levam a atitudes antifraternais? Não devemos esquecer que o amor sexual deve ser entendido como um impulso da vida que conduz o homem às grandes realizações do amor divino, através da progressividade de sua espiritualização no devotamento e no sacrifício. Toda vez que experimentardes disposições antifraternais em seu círculo, isso significa que preponderam em vossa organização psíquica as recordações prejudiciais, tendentes ao estacionamento na marcha evolutiva. É aí que urge o esforço da autoeducação, porquanto toda criatura necessita resolver o problema da renovação de seus próprios valores. A vez de observar que Deus não extermina as paixões dos homens, mas fala-as evoluir, convertendo-as pela dor em sagrados patrimônios da alma, competindo às criaturas dominar o coração, guiar os impulsos, orientar as tendências na evolução sublime dos seus sentimentos. Examinando-se ainda o elevado coeficiente de viciação do amor sexual que os homens criaram para os seus destinos, somos obrigados a ponderar que, se muitos contraem débitos penosos entre os excessos da fortuna, da inteligência e do poder, outros o fazem pelo sexo, abusando de um dos mais sagrados pontos de referência de sua vida. É por esse motivo... Espera aí que entrou um negócio aqui na frente. O Ronaldo entrou. É por esse motivo que observamos muitas vezes almas numerosas aprendendo entre as angústias sexuais do mundo, a renúncia e o sacrifício, em marcha para as mais puras aquisições do amor divino. Depreende-se, pois, que ao invés da educação sexual pela satisfação dos instintos, é imprescindível que os homens eduquem sua alma para a compreensão sagrada do sexo. Ou seja, tudo que decorre dessa área hoje em dia vem justamente dessa não educação. Foi aquele slide lá que a gente viu que Emmanuel pontua em Vida e Sexo, né? A não educação, a castração vindo de fora, não como uma opção da pessoa. Isso está lá em O Consolador, questão 184. Dicas de Jesus para o nosso comportamento. Isso é geral, né? Ser misericordioso, aceitar a sua condição e a dos outros. Não olhem para os outros, mas antes para si mesmo. Vimos que todos nós somos ou doentes, ou contraventores, enfim, nós estamos aqui no planeta Terra, né? Não julgar ninguém em nenhuma condição. Não condene ninguém. Nós não somos inocentes nem puros.
E por fim, para a gente não esquecer nunca, o que mede o caráter de um espírito não é a opção sexual, mas suas atitudes. Aqui continua a opção porque ainda é do Emmanuel, enfim. Se somos cristãos, nosso exemplo é o Cristo. Jesus é base e modelo, amor, respeito, tolerância e inclusão. Gente, se a gente for parar para lembrar dos apóstolos, Jesus via a alma deles. Jesus olha para Madalena, não vê a prostituta, vê o espírito que está ali dentro, que habita aquele corpo. Ele olha para Pedro, não vê o sujeito grosso, bronco, ele vê a alma que habita ali. Então, se ele for o maior exemplo de inclusão, cada um dos seus apóstolos são até usados nos estudos psicológicos, cada um são arquétipos que a gente chama na psicologia de um determinado tipo de personalidade. Então, se a gente usa, se nós somos espíritas, se a gente segue a doutrina espírita, as questões que estão ali no livro dos Espíritos, sabe, todo mundo é capaz de saber, até que é na questão 625, que fala que Jesus é nosso modelo e guia. Modelo é aquele que tem que ser copiado, é um modelo. E guia é aquele que nos leva, nos direciona. Será que a gente está seguindo ele? Será que a gente está usando ele como modelo? Ou a gente acha bonitinho, é lindo, a história dele é linda, né? A gente assiste aquele filme do Zeffirelli 500 vezes, chora, acha tão lindo. Quando que a gente vai definitivamente segui-lo? O dia que a gente passar a não só ter conhecimento dessas coisas, mas o dia que a gente passar a sentir essas coisas, o dia que a gente passar a viver isso tudo que a gente aprende na doutrina espírita. Nós somos espíritos imortais, nós estamos caminhando, nosso objetivo aqui é evoluir. Estamos na transição, quase que no auge da transição. Ela não vai terminar amanhã nem depois, mas nós estamos no auge da transição. O mundo velho, que era um mundo de competição, heterônomo, ele vai mudar para um mundo autônomo, em que cada um vai ter consciência de si próprio e da competição vai passar para a solidariedade. E enquanto a gente não se ver como irmão, enquanto a gente não se unir, enquanto a gente não começar, pelo menos pelo respeito, a gente viu que a gente está longe do amor, se a gente for seguir aquela definição do Paulo de Tarso. Mas o respeito, nem isso a gente está conseguindo, entendeu? Porque a gente está sempre olhando para o outro. Nós estamos tendo uma oportunidade ímpar de olharmos para nós mesmos. Está todo mundo recluso, com a sua família, um núcleo onde nasceu e aonde tem aqueles com quem a gente tem a ensinar e a aprender. Que a gente possa definitivamente fazer uso dessas oportunidades que Deus nos dá a cada segundo para que a gente conheça, sinta, aprenda, que a gente possa realmente vir a ser como nosso modelo, como nosso guia.